Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Maria de Fátima, seja muito bem-vinda à nossa live, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Deus é bom, eternas são as suas misericórdias. Aleluia. Mais um dia para a glória de Deus. Nosso 8º dia do ano, 8º dia de live para a glória de Deus. Edmundo, seja muito bem-vindo. Liana, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Cristiane, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão sempre aqui conosco, sempre com fome e sede da palavra de Deus. Eu tenho certeza que foi essa fome e essa sede que te trouxe até aqui, para a glória de Deus. Os irmãos me digam se está tudo bem aí, se estão conseguindo me ver bem, se estão conseguindo me escutar bem, em nome de Jesus. Se tiver tudo bem, nós vamos orar a Deus. Antes de lermos a palavra do Senhor, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Muito obrigado, Cristiane. Tá tudo perfeito. Glória a Deus. Então nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos convidar o amigo Espírito Santo para estar conosco nessa live. Nós vamos falar sobre ele. É tanta coisa para falar sobre o Espírito Santo que provavelmente nós não vamos conseguir falar tudo hoje. Mas não tem problema. A gente fala depois nas outras lives sobre o Espírito Santo, porque é ele quem nos uniu aqui. Foi ele quem nos trouxe aqui. Foi ele quem nos direcionou para esse momento. E meu coração se alegra muito em falar sobre o Espírito Santo. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi porque o Espírito de Deus gerou em mim algo muito poderoso. Gerou em mim a salvação, a graça, o favor do Pai. Como é bom tê-lo como amigo. Vamos orar e convidar a presença dele nessa live, na sua vida, na sua casa, em tudo quanto você fizer, convide ele. Amado Espírito Santo, nós convidamos a tua presença em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo em nossa vida, tu és bem-vindo nessa live. Tu és o principal aqui. Sem ti nós nada podemos fazer. Eu convido a tua presença, Espírito Santo. Vem estar conosco nessa noite. Mais um dia o Senhor nos agraciou. Mais um dia o Senhor nos deu a oportunidade de te conhecer mais e mais e mais e mais. E nós queremos te conhecer. Nós desejamos e ansiamos por te conhecer. Revela-se a nós, Espírito Santo. Revela-te a cada um dos teus filhos que estão conosco aqui nesta noite. Em nome de Jesus, e nessa tarde aí no Brasil, que o Senhor venha entrar agora dentro desta casa, dentro desse lar. Amiga Espírito Santo, que o ambiente dentro dessa casa seja transformado nesta hora, em nome de Jesus. Que a atmosfera de glória seja ativada e gerada agora neste lugar, em nome de Jesus. Que na proporção em que formos falando de quem tu és, das tuas maravilhas e de como tu és real, que o Senhor venha aumentar o nível da tua presença neste lugar e sobre a vida de cada um dos teus filhos que me assistem nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha se fazer presente e nos dar sinal, ó Pai. Que o Senhor venha manifestar a tua misericórdia, o teu amor, em nome de Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, nós te desejamos, nós te ansiamos. Manifesta a tua presença aqui em nome de Jesus. Toma o nosso entendimento nesta hora, leva a nossa mente agora, em nome de Jesus, na eternidade.
Nós queremos mergulhar em Ti, amado Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos convida para mergulhar nos rios da revelação. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Em nome de Jesus, Walter, Liliane, Vanessa, sejam muito bem-vindos à nossa live. Em nome de Jesus, Raquel, Marcos, Conan, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, ontem, depois da nossa live, eu recebi tantos testemunhos. Foi assim algo muito incrível, muito poderoso. Minha mãe Marlene, seja bem-vinda em nome de Jesus. Fabiana, minha irmã, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Sandra Helena, seja muito bem-vinda à nossa live em nome de Jesus. Deus é bom. Dona Sandra, seja muito bem-vinda à nossa live em nome de Jesus. Irmãos, nós experimentamos de algo muito sobrenatural ontem, porque quando nós oramos aqui no final, falamos sobre o Espírito Santo. O Instagram quis dar um bug aqui na nossa live, mas nada pode impedir o manifestar da presença de Deus. E eu recebi muitos testemunhos ontem de pessoas que falaram: Kalila, um alô para você, seja muito bem-vindo à nossa live, em nome de Jesus. Glória a Deus. Kalila, minha vizinha, como o Marcos, tem o privilégio de me escutar, tanto aqui pela live, como os meus gritos aqui, porque eu grito mesmo, irmão. Quando eu começo a orar aqui, eu dou cada grito que até eu me assusto. Kalila, você é muito abençoada, em nome de Jesus. E eu recebi muitos testemunhos ontem, irmãos, foi maravilhoso. De pessoas que sentiram muito fogo, pessoas que sentiram muita presença de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é real. E hoje nós vamos falar sobre ele. Nós já convidamos ele para estar conosco aqui nessa live. Não só nessa live, mas nós o convidamos para estar conosco de forma diária. Então, eu gostaria de começar a nossa live dizendo que o Espírito Santo, também conhecido como Espírito de Deus, ele está presente na palavra de Deus desde o início do Gênesis até o final da Bíblia, no Apocalipse. O Espírito Santo, ele não é só um poder, como a maioria das pessoas acredita. Não é só o poder de Deus agindo aqui na Terra. Ele é uma pessoa. Como uma pessoa, ele também tem sentimentos. Ele também tem temperamento. Ele também sabe se expressar porque ele tem as suas particularidades. O Pai é um, o Filho é outro, o Espírito é outro. Cada um tem a sua particularidade. Pastora Valdirene, seja muito bem-vinda à nossa live em nome de Jesus. Então, o que eu quero transmitir para você hoje é que o Espírito Santo, pelo fato de ser uma pessoa, ele fala, ele também pode ser entristecido e ele também tem vontades e interesses. E nós vamos hoje começar aqui lendo na palavra de Deus alguns versículos que falam acerca do Espírito Santo, para nós entendermos como nós devemos tratá-lo, como nós podemos desenvolver um relacionamento com ele. É o Espírito Santo quem vai nos permitir acessar esse lugar secreto em Deus, que é a sua presença. É o Espírito Santo que vai nos permitir permanecer nesse lugar. Vou contar um testemunho rápido aqui. Carol, seja muito bem-vinda à nossa live em nome de Jesus. Pastora Valdirene está aqui, ela presenciou isso. Quando eu era adolescente, eu aceitei Jesus, eu era bem novo na minha adolescência, através da pastora Valdirene, e eu me lembro que eu pregava a palavra de Deus para os jovens que moravam na minha rua e também para os jovens que estudavam comigo. Assim que eu coloquei os meus pés na igreja, o Senhor logo me batizou com o Espírito Santo. Irmãos, eu fiquei tremendo por uma semana e eu quase não conseguia falar o português. Eu só falava em línguas estranhas e as minhas mãos tremiam, o meu corpo todo tremia durante uma semana. Eu recebi uma visitação tão profunda do Espírito Santo
que me deu vontade de compartilhar aquilo que eu estava sentindo, aquilo que ele estava me ensinando, que ele estava gerando dentro de mim. Por mais que eu conhecia muito pouco da palavra de Deus, a minha vontade era falar de Jesus, falar dessa presença. E eu me lembro que eu comecei a pregar para os jovens, dos jovens ali da minha rua, e eu convidava eles para vir na minha casa, eu orava por eles dentro da minha casa. Ali eles aceitavam a Jesus e muitos deles foram batizados com o Espírito Santo dentro da sala da minha casa. Era até uma briga com a minha mãe, porque a minha mãe não era convertida na época, e a minha irmã também não. Mas eu vi muitos milagres da parte de Deus na minha adolescência. Eu vi o Espírito Santo fazer coisas extraordinárias. E eu gostaria de falar aqui sobre alguns testemunhos, porque por muitas vezes eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu sabia que o desejo dele era estar comigo. E eu quero começar aqui te indicando um livro, o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. Ele tem um Bom Dia Espírito Santo, tem Bem-vindo Espírito Santo e tem o livro A Unção. Esse livro ele vai te mostrar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele conta as experiências que ele teve com o Espírito Santo. E eu gostaria que você soubesse que essas experiências não são restritas a A ou a B. Essa presença, ela está disponível para todos quanto desejar. Se você desejar a presença do Espírito Santo, ele vai se apresentar a você. Então passe tempo com ele, se dedique a ele, em nome de Jesus. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar o termo Espírito em diversas formas. Nós vamos encontrar o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Espírito ou Espírito de Jesus. E também outros termos que nós vamos mencionando com o decorrer do tempo. Eu montei aqui um estudo, então, para que você saiba que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, isso não faz dele uma pessoa mais fraca. Ele é tão Deus quanto Deus Pai, e é tão Deus quanto Deus Filho, Jesus Cristo. E ele merece ser respeitado e merece a nossa atenção, assim como Deus Pai e assim como Jesus Cristo. O Pai, ele está lá no céu, assentado no seu trono. Jesus veio aqui e com a força do Espírito Santo, ele conseguiu cumprir o seu ministério. A pastora está na drenagem, mas está aqui conosco, nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, pastora Valdirene. A senhora sabe que nós te amamos. É um prazer ter a senhora aqui conosco. E até no momento da drenagem, ela está aqui conosco de forma fiel, participando da nossa live. Irmãos, só Deus faz isso. Só o Espírito Santo é quem faz isso. Valéria, seja bem-vinda à nossa live, em nome de Jesus. Então, irmãos, é o Espírito Santo quem ajudou e auxiliou Jesus a cumprir o seu ministério. Em Isaías, eu tenho esse texto anotado, se não me falha a memória, Isaías 61. Mas depois nós vamos ler, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Se Jesus fez o que fez, é porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é só uma força. Ele é também um consolador. Ele é um conselheiro. É ele quem te ensina. A Bíblia diz que as Escrituras, ela é divinamente inspirada por Deus, por meio do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo foram inspirados por Deus para escrever. Então, o Espírito Santo, existe um texto em João, eu gostaria até que você abrisse comigo. Eu anotei aqui o texto, se não me falha a memória, é João 14. Deixa eu ver se eu acho aqui. João 16. Não, desculpa, João 14, 26. João 14, 26, Evangelho de João 14, 26, diz assim: mas o Consolador,
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas, fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Então, o ser humano ele tem a memória muito curta. Por mais que ele escute uma coisa aqui, pode ser que ele esqueça. E o Espírito Santo é responsável por fazer com que você guarde todos os ensinamentos que você tem recebido. O Espírito Santo, ele ensina a você o caminho que você deve andar, porque ele revela a você quem é Jesus e revela a você quem é Deus Pai. É o Espírito Santo quem age dentro de você, convencendo o seu coração e fazendo com que você reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que ele veio em carne, morreu, entregou a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou. O Espírito Santo ele age dentro do nosso coração e no nosso coração ele nos convence do nosso juízo e do nosso pecado. O Espírito Santo ele se aproxima de nós também como um consolador. Nos momentos difíceis da sua vida, é ele quem vai te motivar a continuar. É ele quem vai te dar força para que você cumpra o seu propósito aqui nesta terra. Por isso que Jesus era cheio do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo, assim como eu disse no texto de Isaías, ele era ungido de Deus. Foi ungido pelo Espírito de Deus. E por meio dessa unção, por ter o Espírito Santo sobre ele, ele conseguiu cumprir o seu propósito nessa terra. Então o Espírito Santo é aquele que vai te ajudar a cumprir o seu propósito nessa terra. O seu propósito aqui nessa terra é pregar a palavra de Deus. Então ele vai te ajudar. Vamos ler o texto aqui em Atos, no capítulo 4. Depois você lê a partir do versículo 23, mas para a gente ganhar tempo eu vou ler só o versículo 31. Atos 4, do 23 ao 31, eu vou ler o 31, você lê os outros versículos em casa. Diz assim a palavra do Senhor: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então esses homens aqui, eles estavam sofrendo perseguição. Pedro já havia sido preso e João também já haviam sido apresentados diante do Sinédrio. E agora eles precisavam cumprir o chamado deles, precisavam anunciar o Evangelho de Cristo. Só que por algum momento, por eles serem seres humanos como eu e você, eles foram tomados de medo. Então eles fizeram uma oração. E a oração está aqui a partir do versículo 29, que diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra. Eles estavam sofrendo ameaças de morte e eles sentiram medo por isso, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Então o Espírito Santo era capaz de revelar a eles o verdadeiro amor em Cristo. E por amor desse amor da pessoa revelada em Cristo, por meio do Espírito Santo, eles conseguiriam anunciar a palavra de Deus. Então eles fazem essa oração, eles pedem ao Espírito Santo, no versículo 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, aqui nesse texto, no versículo 30, o escritor de Atos, ele diz que Jesus foi servo do Espírito Santo. Porque tudo o que aconteceu no ministério de Jesus foi porque o Espírito de Deus estava sobre ele. É o Espírito de Deus que age aqui. Todas as coisas que acontecem aqui na terra é o Espírito Santo quem faz. Em Gênesis, no capítulo 1, quem estava ali manifestando o poder de Deus era a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi convidado agora pelos apóstolos a trazer coragem, ousadia e intrepidez para que eles conseguissem cumprir o ministério deles, o objetivo deles nessa terra, que era anunciar Cristo. E enquanto eles estavam orando, diz a Bíblia que enquanto eles oravam, todos foram cheios do Espírito Santo.
E quando o Espírito Santo veio sobre eles, uma porção do Espírito veio sobre eles e os encheram, eles começaram a anunciar Jesus com toda a intrepidez. Às vezes nós não conseguimos, ou temos um pouco de vergonha de falar de Jesus, ou não conseguimos anunciar Jesus diante de grande multidão, porque nós ainda não fomos cheios do Espírito Santo. Por isso você precisa desenvolver um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo até que você seja cheio da presença dele. Quando você for cheio da presença dele, você vai ser cheio de ousadia, de coragem, de intrepidez e você vai cumprir o seu ministério, o chamado de Deus para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Hebreus 3, no versículo 7, o Espírito de Deus ele fala. Assim como ele é uma pessoa, ele fala. Então, em Hebreus, no capítulo de número 3, versículo de número 7, deixa eu abrir aqui, nós vamos ler esse texto, Hebreus 3, no versículo de número 7, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Então, como nós lemos aqui em Hebreus, o Espírito Santo, ele fala, provando que ele tem as características de uma pessoa. Em Efésios, no capítulo 4, se você tiver papel e caneta aí, você vai anotando para você ler as referências depois. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 30, o Espírito Santo, ele é dotado de sentimentos e ele pode ser entristecido. Efésios 4,30 diz: Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Em Isaías 63, Isaías 63, Isaías 63, no versículo de número 10, Isaías 63, versículo de número 10, diz assim: Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Quando eu peco. Quando eu peco, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Outra maneira de entristecer o Espírito Santo é não cumprindo a vontade dele. Não só pecando, mas quando ele me pede algo. A sua intimidade com o Espírito Santo vai requerer de você algumas renúncias. E essas renúncias vai fazer com que o Espírito Santo se alegre na sua vida. Se você ler o livro do Benihim, o Bom Dia Espírito Santo, e também o livro A Unção, ele conta em um trecho do livro que ele iria pregar em uma cidade, se não me falha a memória, era no Canadá. E ali naquele dia ele sentiu algo muito poderoso. Ele viu uma unção muito poderosa naquele culto. Muita gente foi curada. Só que quando acabou aquilo ali, ele foi para a casa de um casal amigo e ele foi jantar nessa casa. Quando ele estava sentado na mesa do jantar, o Espírito Santo falou com ele: vai para o quarto e fica comigo. E eles, com medo de entristecer o casal, aquilo seria um pouco deselegante, e ele acabou ficando sentado à mesa. Sentado ali à mesa, ele continuou no seu jantar. E quando foi no outro dia de manhã que ele foi ministrar, não aconteceu nenhum milagre. Acabou aquele culto no domingo de manhã, ele voltou para casa e ele começou a conversar com o Espírito Santo. E disse assim: o Senhor não estava comigo hoje de manhã, nada aconteceu. Porque ele sentiu que o Espírito Santo estava entristecido com ele. Ele disse assim: o que eu fiz que te entristeceu?
E o Espírito Santo disse para ele bem assim: aquelas pessoas no jantar foram mais importantes para você do que a minha presença. Então, não era pecado ele estar naquele jantar com aquelas pessoas. Mas por causa do nível de intimidade, de comunhão que ele tinha com o Espírito Santo queria estar com ele naquele momento, porque o Espírito de Deus ele é ciumento. E ele deseja estar conosco a maior parte do tempo. Então não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo pecando e não entristeça o Espírito Santo desejando mais a companhia das pessoas aqui deste mundo do que estar na presença de Deus. Por isso que eu tenho falado aqui nesses últimos dias sobre você ter um momento de oração com Deus logo pela manhã. Porque esse encontro com Deus logo pela manhã vai cultivar o seu relacionamento com Ele. Você vai entregar a melhor hora do seu dia ao Senhor. Você vai ficar ali disponível para o Senhor, disponível na presença do Espírito Santo. Então, mergulhe nele e procure ouvir a voz dele. Em Atos 16, no versículo 7, nós vamos ver que o Espírito Santo ele tem vontade e ele também tem interesses. Em Atos 6, no versículo 7, diz assim: defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então aqui em Atos 16, no versículo 7, nós vemos o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus também é o Espírito Santo, mais um dos termos que a Bíblia vai usar sobre o Espírito Santo, ele mostra a sua vontade, ele mostra o interesse dele. Então ele diz para Paulo, para eles não descerem. Eles foram então impedidos de passar por aquela cidade e logo durante a noite Paulo teve uma visão para onde ele deveria ir. Então o Espírito Santo de Deus, ele dá a direção, ele mostra as suas vontades e, por incrível que pareça, não sei qual é o seu nível de comunhão com Deus, mas quanto mais você mergulhar em Deus, mais você vai observar, mais você vai perceber que ele realmente tem vontade. O Espírito Santo, ele é divino. Ele faz parte da Trindade e ele é um ser divino. Ele é o Espírito de Deus e é igual ao Pai e também igual ao Filho. Eles, os três, possuem a mesma essência. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo ele é eterno, o Espírito Santo é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Não existe nenhuma distinção dos seus atributos, apenas se diferenciam no modo em que se relacionam um com o outro e com a criação. Na Bíblia, o Espírito Santo é três termos que a Bíblia vai usar para se referir ao Espírito Santo. Esses são os termos mais conhecidos. Em Atos 5, no versículo 3 e 4, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, é o episódio de Ananias e Safira. Traz uma evidência clara sobre a divindade, porque o Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E pelo fato deles mentirem ao Espírito Santo, eles foram mortos. O Senhor os fulminou. Mostra que o Espírito Santo, assim como Deus e Jesus, ele tem poder divino. Ele é um ser divino. E por causa da mentira, ele manifestou o poder divino dele, trazendo morte. Assim como Deus tem o poder da vida, ele pode dar e tirar. Assim como Jesus tinha o poder da vida
ele pode dar vida e também tirar, o Espírito Santo possui essa característica. Em Gênesis 1, no versículo 1 e 2, nós vamos ver o Espírito de Deus juntamente com o Pai e com o Filho na criação, operando a criação. Então o Espírito Santo também tem o poder da criação. Ele foi co-criador com Deus lá na criação. O que é essa criação? Ele pode criar coisas. A luz, o Senhor disse, haja luz. E o Senhor estava chamando Jesus para se manifestar, porque Jesus é a luz. E o Espírito Santo foi esse poder que estava ali, que iluminou, que estava ali na criação, criando todas as coisas juntamente com Deus Pai. E o Espírito Santo também é intercessor dos seus filhos. Em Romanos 8, no versículo 26 e 27, nós vamos perceber, diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, para que todos os crentes vivam conforme a vontade de Deus Pai. O Espírito Santo, ele leva a nossa oração. As palavras que nós não sabemos pronunciar, ou as atitudes que nós não conseguimos descrever diante do nosso Pai, o Espírito Santo, ele entra nesse papel de intercessor, de levar a nossa oração, de fazer com que mesmo até as nossas lágrimas sejam frases diante de Deus, até que as nossas lágrimas sejam compreendidas e entendidas diante do Senhor. O Espírito Santo também é soberano e ele é muito mais do que uma força ou um poder. Isso aqui eu gostaria muito que você prestasse atenção. O Espírito Santo não é uma mera força, nem uma expressão do poder de Deus, mas é um ser divino, é uma pessoa poderosa e soberana que age conforme o Pai e o Filho, operando, completando, preenchendo e dando vida às novas criaturas. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 e no versículo 21, diz que ele inspirou a escrita da palavra de Deus, a escrita da Bíblia, e nos ajuda a entendê-la. Então nós vamos ler aqui em 2 Pedro, você vai anotando aí as referências para você ler depois. A live vai ficar gravada, você pode depois assistir a live sem problema nenhum. Amém? 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo quem moveu esses homens para que eles escrevessem a palavra de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ensinou, motivou e inspirou essas pessoas a escrever, ele também é responsável por nos dar o entendimento de tudo aquilo que ele escreveu. Então, no livro de João, no capítulo 16, Evangelho de João 16, versículo 13, vai dizer assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito da verdade, que também é o Espírito Santo, ele é quem revela a vontade de Deus. Ele traz para nós a compreensão, o entendimento de tudo aquilo que ele inspirou os santos homens de Deus a escrever. Toda a Bíblia, se você tiver dúvida, diga: Espírito Santo, eu quero saber o que esse texto significa. Eu preciso entender melhor o que esse texto me quer dizer. E o Espírito Santo vai trazer ao seu coração a revelação. Já já a gente conta um pouco de experiência. Em João 15, 26, vai dizer que o Espírito Santo testemunha acerca de Jesus. João 15, 26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede,
esse dará testemunho de mim. Então o Espírito Santo, ele dá testemunho da pessoa de Jesus. É ele que nos leva a reconhecer Jesus como Filho de Deus. Em Romanos 5, Romanos capítulo de número 5, também no versículo 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi ortogado. Então o Espírito Santo, ele ama e age como um vínculo do amor. Nós tanto podemos nos sentir amado com ele e por ele, como ele também age no nosso coração, nos fazendo amar a Deus, a Jesus e também ao nosso próximo. O Espírito Santo, ele nos conecta. Então, se falta amor no seu coração, se você se sente rejeitado, você precisa ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Você tem liberdade para falar com ele e dizer aquilo que está acontecendo dentro de você. Às vezes nós nos comunicamos com pessoas que não podem nos ajudar em nada. Não pode resolver o nosso problema em nada. Mas se nós falarmos com o Espírito Santo, ele leva o nosso clamor até o Pai. Nós temos total liberdade para dizer: Espírito Santo, eu estou me sentindo tão vazio, ou já faz tanto tempo que eu leio a sua palavra, ou tanto tempo que eu estou na presença do Senhor, mas eu sinto como se eu não fosse amado. Seja sincero com o Espírito Santo, desenvolva um relacionamento com ele. Faça pergunta para eles. Assim como você tem questionamentos e você pergunta aos seus amigos, assim como você tem dúvidas, assim como você tem planos, tem projetos e precisa de pessoas para executar esses projetos junto com você, o Espírito Santo, ele quer executar esses projetos junto com você. Ele quer te ajudar nas suas fraquezas. Você sozinho não pode. Jesus precisou do Espírito Santo para ir com ele até o final, até a morte, e a morte de cruz. Os apóstolos precisavam do Espírito Santo para cumprir o seu chamado aqui nessa terra. Eles sentiram medo. Eles precisavam de ousadia, de intrepidez para anunciar a vontade de Deus, a palavra do Eterno. E foi o Espírito Santo quem os encheu, como nós lemos aqui em Atos 4, no versículo 31. Eles foram cheios do Espírito Santo para anunciar. Em Atos 1, o Senhor Jesus fez uma promessa, dizendo bem assim: portanto, ficais reunidos em Jerusalém. Isso é em Lucas 24, 49, se não me falha a memória. Ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 1:8, se não me falha a memória, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, no mesmo momento em que eles recebessem o Espírito Santo, eles iriam receber poder. O poder viria ao descer sobre eles o Espírito Santo. Esse poder que eles precisavam aqui era para manifestar as obras de Deus, para manifestar cura, manifestar sinais, prodígios, maravilhas, para manifestar poder também na sua própria vida, para fazer com que eles tivessem poder sobre as emoções deles, poder sobre as vontades terrenas e carnais, porque os apóstolos eram homens como eu e você, sujeitos às mesmas paixões do que nós. Só que o Espírito Santo dava a eles poder para escolher pelo Senhor todos os dias. É o Espírito Santo quem vai te ajudar nessa batalha diária de vencer a sua carne, nessa batalha diária de transformar o seu caráter. É o Espírito Santo quem vai te ajudar a se aproximar de Deus. Então tenha ele como seu principal, seu primeiro e companheiro nessa trajetória. Se você não convidar o Espírito Santo para trilhar essa trajetória com você, você não vai conseguir. Porque a vida ela é difícil para todo mundo. As dificuldades da vida elas se apresentam para todos. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra, mais uma vez, que Jesus, ele disse que eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador,
o Espírito Santo. Olha, Carol disse assim: a manifestação mais evidente de quando recebi o Espírito Santo foi com o entendimento da palavra. Eu lia e perguntava, questionava mesmo, e ele me respondia e me quebrantava para aceitar aquela palavra. E ele revela mesmo, irmãos. Eu vou contar aqui um pouco de experiência. Amanhã a gente continua e nós vamos falar amanhã sobre o Espírito Santo é um dom. E vamos falar sobre como ele trabalha dentro de nós. E se sobrar mais tempo, a gente vai falar sobre o Espírito Santo na Bíblia, como ele é comentado na Bíblia, sobre a sua essência e sobre o vento. E aqui eu quero ter muito tempo para falar com você, falando sobre o Espírito Santo como um vento, porque essa foi a manifestação da primeira descida dele após Jesus ter subido em ascensão ao céu. Ele veio como um vento veemente. Então, vou falar aqui. Me lembro no final do ano passado, na vigília do dia 31 de dezembro de 2023 para 2024, eu estava seguindo em caminho da igreja e Deus falou comigo. Me deu a palavra de vinho novo em odre velho. E o Senhor falou comigo: prepara o seu odre, porque eu vou derramar vinho novo. E durante todo o ano passado, eu jejuei muito, eu orei muito, eu busquei muito a Deus, fui muito intenso em Deus. E como o Senhor me permitiu conhecer mais o Espírito Santo. E o Senhor falou comigo. Na metade do ano, o Senhor falou comigo: eu te chamei como mestre. Então começa a ensinar tudo aquilo que eu tenho te ensinado, porque eu te dei chaves de acesso à minha presença e eu quero que essas chaves sejam compartilhadas. O intuito dessas lives é te aproximar de Deus. Eu não quero que você seja aproximado de mim ou de um líder religioso qualquer, não. Eu quero que você seja aproximado do Senhor. Silvinha, seja muito bem-vinda à nossa live em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor quer te aproximar com Ele. Então, o Espírito Santo, ele nos aproxima do Pai. Ele nos dá experiência. Ontem eu falei aqui sobre o Espírito Santo como vento, como brisa suave. Quantas vezes eu estava orando aqui dentro da minha casa e eu senti o Espírito Santo, eu senti um vento entrar. Quantas vezes eu senti um calor subindo no meu corpo. Quantas vezes eu senti arrepio. Então, todas essas formas físicas do nosso corpo físico são manifestações do Espírito Santo. Às vezes você diz assim: eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto o Espírito Santo. Mas talvez você nem saiba como é que você pode sentir a presença dele. Às vezes o seu corpo se arrepia quando você está ouvindo um louvor, de repente quando você está orando, você sente arrepios no seu corpo. É a presença do Espírito Santo. Às vezes você sente como alguém estivesse segurando as suas mãos, como alguém estivesse soprando em você. Eu já senti sopro no meu corpo todo, eu já senti sopro aqui atrás do meu pescoço, eu já senti mão tocando o meu cabelo, já senti mão tocando as minhas mãos, eu já ouvi a voz do Espírito Santo nitidamente falando comigo: vem ficar comigo. Sara, seja muito bem-vinda à nossa live, em nome de Jesus. Então o Espírito Santo, ele quer ser honrado, ele quer ser desejado, ele quer que você o reconheça. Às vezes some um objeto dentro da sua casa e você até pode pensar que é do nada você encontra ele. Mas não foi do nada, foi o Espírito Santo que sabe todas as coisas, que é onipotente, onipresente, onisciente, e te mostrou e trouxe esse objeto até você. Então dê o Espírito Santo a honra devida. Quanto mais honra você der a ele, mais a presença dele vai se manifestar. Quanto mais você agradecer o Espírito Santo por aquilo que ele está fazendo, mais ele vai se manifestar. Vou te dar um exemplo. Porque eu conheço muitas pessoas assim, que receberam o dom de profecia, profetizaram 2 ou 3 vezes na vida e depois nunca mais profetizou. Por quê? Porque o dom da profecia é um dom concedido pelo Espírito Santo.
Então, se você agradece o Espírito Santo por cada pessoa que ele te usa para falar, ele entende que você está o honrando pelo dom que ele te deu. Quando você honra ele, esse dom, você vai fluir cada vez mais nesse dom. Outra forma de honrar o Espírito Santo é usando as ferramentas que ele te deu. Se ele te deu um dom, te deu uma palavra profética para alguém, não se acanhe. Entregue a palavra. Porque quando você é fiel no dom que ele te deu, você está honrando a ele. Então você honra o Espírito Santo convidando ele para estar com você. Você honra o Espírito Santo dizendo para outras pessoas que a sabedoria que você carrega não vem de você, mas vem do Espírito Santo. O que eu ensino para você é do que eu tenho aprendido com Deus, por meio do Espírito Santo. Porque diversas vezes o Senhor falou comigo, e só nessa última vez que eu fui ao Brasil, Deus usou 3 pessoas para falar comigo, que havia um espírito de sabedoria sobre mim, que o Senhor iria me ensinar segredos escondidos dentro da palavra, e que o Senhor me chamou como mestre. E nada do que eu sei, nada do que eu ensino, eu ouvi falar. Não, são coisas que eu vivo com Deus, com experiências, coisas que o Espírito Santo me revela na sua palavra. Eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo, e eu estou esperando a resposta até hoje. E quando essa resposta chegar, eu quero compartilhar ela com você. Porque eu estava lendo a Bíblia um dia em Mateus 1, depois você lê aí, foi muito poderoso e os meus olhos ficaram fixados nisso aqui. Fala sobre a genealogia, né? Do início de tudo até Jesus Cristo. E aí eles vão contando as gerações. E aí tem aqui a parte que diz assim, contou tantas gerações de Abraão até Davi, e tantas gerações de Davi até Jesus. E eu fiquei assim, aqui no versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. E eu fiquei encucado com isso, eu digo, gente, tem um segredo aqui por trás desse número 14. E eu falei bem assim, eu não vou pesquisar isso. E eu fechei a minha Bíblia, eu disse assim, Espírito Santo, me faz entender o segredo que está por trás disso aqui. E até hoje ele não me respondeu, mas eu tenho certeza que ele vai me revelar os segredos por trás dessas 14 gerações. O que eu quero dizer para você é que ele é quem nos inspira. Ele nos ensina e nós temos que dar honra, temos que dar crédito ao Espírito Santo por aquilo que ele faz. Eu costumo dizer, desde muito novo, o Senhor me deu uma habilidade muito grande com finanças. E às vezes a pessoa fala comigo assim, Fabrício, eu estou com dificuldade na minha vida financeira, você me ajuda aqui, assim, assim. Aí eu falo, como é que você aprendeu? Qual é a sua formação? Eu falo da minha formação na área de finanças. Mas eu digo bem assim, tudo o que eu aprendi foi na palavra de Deus. A maneira com que eu gerencio o meu dinheiro foi o Espírito Santo quem me ensinou. E é por isso que o Espírito Santo, ele me abençoa na área do conhecimento, na área financeira, nos dons espirituais, porque além de eu usar o dom, as ferramentas que ele coloca nas minhas mãos, eu dou glórias a ele por aquilo que ele fez. Olha aqui a Silvinha, ó. Você fez parte como Espírito Santo para eu vir para Londres. Deus usou você tremendamente, saiba disso. Glória a Deus. E quantas vezes o Senhor nos usa? E nós precisamos dar glória a ele porque nós não somos nada. Nós precisamos do Espírito Santo. Então hoje, de tudo que você possa reter dessa live, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo não pecando e não entristeça o Espírito Santo desobedecendo aquilo que ele tem para você. Outra coisa que você deve reter aqui dessa live, honre o Espírito Santo. Coloque ele em primeiro lugar. Eu tenho aqui um compromisso com vocês. Nós temos live nos 12 primeiros dias do ano, às 19 horas. Mas se o Espírito Santo falar comigo, Fabrício, eu não quero que você faça live hoje.
eu quero que você fique comigo. Eu vou sentir muito por não poder estar aqui, mas a presença dele para mim é mais importante. É a minha forma de honrar ele. A minha forma de honrar ele é passando os primeiros momentos do meu dia com ele. Passando os últimos momentos do meu dia com ele. É procurando saber qual é a vontade dele para mim naquilo. Espírito Santo, eu vou trabalhar. Por mais que essa aqui seja a minha rotina, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Sem a sua ajuda eu não consigo sair de casa, eu não consigo voltar para minha casa. Eu preciso da sua proteção. Quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu falo, Espírito Santo, eu preciso da revelação. Eu preciso da coragem, da ousadia, porque às vezes o Senhor nos dá palavras que às vezes é um pouco dura de ser transmitida. Às vezes nós não conseguimos transmitir de nós mesmos. Mas se o Espírito Santo nos encher, certamente nós seremos cheios de ousadia no Espírito. E nós vamos conseguir anunciar tudo quanto Ele quer que seja anunciado. Então nós, como cristãos, nós precisamos do Espírito Santo. Ame-o acima de tudo. Deseje estar com Ele, porque Ele é o poder de Deus manifesto aqui nessa terra. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, tem vontade, tem interesse. Ele é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você. Então honre Ele, convide Ele, ande com Ele e você não vai se decepcionar. Amém? Carol, mais uma vez aqui, em 2024 eu aprendi sobre prioridade. Deus em primeiro lugar, começar o dia com Ele. Isso deveria ser parte da nossa vida cristã, mas eu não fazia. Assim como a Carol, muitas pessoas, assim como eu, às vezes nós trabalhamos tanto, às vezes não temos tempo, às vezes não priorizamos. Mas a partir do momento que você começa a priorizar os céus também começam a te priorizar. Quando você começa a desejar mais o Senhor, mais Ele também deseja estar com você. No final do dia, na viração do dia, Ele via ter com Adão, se revelar a Adão, conversar com Adão. A gente não sabe qual é o diálogo que ele tinha com Adão, mas esse mesmo diálogo também pode ser desenvolvido comigo e com você. O Senhor, Ele pode querer saber como é que foi o seu dia. Agora, o que eu acho interessante, talvez eu fale um pouco mais sobre isso aqui amanhã, às vezes nós só queremos falar. E nós não temos paciência para ouvir, não é verdade? Então, se você quer o Espírito Santo como amigo, não só fale, dê a Ele tempo de falar também. Às vezes nós entramos no lugar da oração e nós ficamos ali orando, glorificando, adorando e tudo. E aí acabou, a gente agradece e vai embora. Mas você não tira um tempo para ficar ali a sós com o Espírito Santo. Eu, às vezes, de madrugada, às vezes eu deito aqui no chão da minha casa, eu coloco só um travesseiro assim por baixo, e eu fico de olho fechado e eu falo assim, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou acessível. Às vezes ele não fala comigo, mas às vezes eu sinto sensações no meu corpo. Me aconteceu ontem de manhã. Depois que eu terminei de orar, fiquei aqui deitado na cama, ouvindo louvor, e de repente o Senhor me deu uma visão. A visão foi muito rápida. Eu via aqui dentro da minha casa como se a minha casa estivesse dentro de uma nuvem. E dentro dessa nuvem tinha uma cadeira, mais ou menos assim uns 3 ou 4 passos de mim. Nessa cadeira tinha um homem sentado, ele estava de lado para mim e ele estava vestido de branco. Ele era branco, a roupa que ele usava era branca e a cadeira que ele estava sentado era branca. Mas era um branco tão reluzente, e ele ficava olhando para mim. Por mais que ele não estava de frente comigo, a visão dele seria outra, mas ele olhava para mim com um olhar muito fixo e ficava rindo assim para mim, demonstrando muita felicidade. E eu entendia que era o Senhor, que era o Senhor Jesus que estava ali, olhando para mim. Na visão eu logo entendi que de alguma forma eu tenho chamado a atenção do Senhor. Era como se
o olhar dele fosse para outro lugar, mas ele desviava o olhar para olhar para mim. E assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer olhar para você. Ele quer estar com você. Quer te dar visões, quer falar com você, quer fazer com que você sinta esse amor, essa graça, esse perdão, essa misericórdia. Ele quer curar o seu coração. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, permita-se ser acessado por ele, porque ele quer que você o acesse também. Amém? Nós vamos orar. Amanhã às 19 horas nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. Talvez nesses próximos 4 dias nós falaremos só sobre o Espírito Santo, porque eu quero muito que você saiba quem ele é. Quero muito que você mergulhe nele, que você saiba qual é a vontade dele para a sua vida e que você o ame, que você o deseje, que você o honre acima de tudo como Deus. Honre o Espírito Santo. Honre cada dom que ele te deu. Se é sabedoria, se for estratégia, honre a ele. Perdeu um objeto dentro da sua casa, Espírito Santo, me mostra onde está esse objeto. Achou o objeto? Espírito Santo, muito obrigado. Quando você não souber o que fazer, peça o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei como fazer isso aqui, me ajuda. E quando você aprender, agradeça a ele. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque foi o Senhor que me ensinou. E se alguém perguntar para você como foi que você aprendeu, diga, honre o Espírito Santo. Diga, foi o Espírito Santo que me ensinou. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo, mas hoje está assim de uma maneira tão suave. Às vezes a gente ora assim, a gente sente muito fogo, a gente sente muita unção no ambiente, mas o tempo todo em que eu estou falando aqui com vocês sobre o Espírito Santo, eu tô sentindo uma paz tão grande, eu não sei, eu acredito que até o meu tom de voz aqui hoje mudou. Eu estou sentindo uma paz tão grande aqui nesse ambiente. Ontem eu estava quase gritando aqui nessa casa, aqui na live, porque eu sentia tanto fogo. Mas hoje eu estou sentindo uma paz. E é tão bom, porque essa é a presença do Espírito Santo. Ela traz paz no nosso coração. Ela traz alegria de viver. Ela traz aquela certeza de que você vai chegar ao fim. Que você vai cumprir o seu propósito. Que você não está sozinho, que Ele vai te ajudar. Nós vamos orar pela nossa irmã Silvia, uma grande amiga, Silvia, mora em Londres, para a glória de Deus. Aleluia! O Espírito Santo está aqui. Oh, amiga Espírito Santo, eu quero te agradecer pela tua presença. Eu quero te louvar por essa live, por cada um dos teus filhos que estão aqui conosco neste dia. Hoje nós estamos falando de ti, amigo. Ah, como é bom falar de ti. Como é bom te conhecer. Amiga Espírito Santo, se revele a cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Entra dentro desse coração agora e traga paz. No meio de um turbilhão que é este mundo, no meio de tantas palavras desesperadoras, em nome de Jesus, manifesta a paz neste lugar. Traga uma brisa suave sobre esta casa, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelos teus sinais, pelas tuas maravilhas. Eu ministro cura agora nesta live em nome de Jesus. Eu ministro libertação agora nessa live em nome de Jesus. Eu ministro sobre esse coração, sobre esta alma em nome de Jesus. Eu ministro amor. Há pessoas aqui nessa live que não estão se sentindo amadas. Mas nós já falamos aqui, Espírito Santo, tu produz o amor em nosso coração. Em nome de Jesus, visita esse coração nesta hora, em nome de Jesus. Visita esse coração agora, em nome de Jesus. Enche esse coração de amor. Abraça essa pessoa agora, em nome de Jesus. Entra dentro desta casa, entra dentro desse lar. Enche essa pessoa da tua presença, para que o propósito do Senhor Deus possa ser cumprido nesta terra.
Há tantas pessoas que são tímidas, não conseguem falar do Senhor, não conseguem manifestar, Senhor, o ministério que o Senhor confiou a elas aqui nesta terra. Mas com a tua ajuda nós conseguiremos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, segura na mão dessa irmã hoje, segura nas mãos desse irmão, em nome de Jesus. Amiga, Espírito Santo, visita a Silvia ali na Inglaterra, em nome de Jesus. O Senhor sabe das necessidades do coração da Silvia. Em nome de Jesus, enche o coração dela da tua presença. Eu ministro paz agora, Senhor, sobre a vida da Silvia, em nome de Jesus. Todo espírito de perturbação, eu dou uma ordem agora que saia em nome de Jesus. Dê um abraço de amor, Senhor, na Silvia agora, em nome de Jesus. Enxuga as lágrimas dos olhos da tua filha, em nome de Jesus. Eu ministro agora um abraço de paz sobre ela, em nome de Jesus. Cura, Senhor, as feridas do coração da tua filha, em nome de Jesus. Manifesta a tua bondade, o teu amor neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Silvia, eu vi a tua alma muito desesperada. Eu via muito desespero na sua alma. E o Senhor Jesus quer trazer paz ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Eu não sei se você já conhece uma das manifestações do Espírito Santo, mas nós vamos falar sobre diversas delas nas próximas lives. Eu gostaria que nós ainda temos aqui um pouquinho de tempo, hoje acho que foi a live mais longa que eu fiz até hoje, tem 1 hora de live já. Antes da gente terminar, gostaria que você olhasse aí a sua mão, coloque a lanterna do seu telefone na sua mão e me diga aí se a sua mão está brilhando, se tem pó de ouro na sua mão. Porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui de uma maneira tão forte, tão suave. Como a gente precisa de paz, irmãos. Tem tanta gente perturbada nesse mundo. Tem tanta gente querendo tirar a nossa paz. Mas o Espírito Santo, ele traz uma paz no nosso coração. Silvia, eu vejo o Senhor te dando um abraço de amor. Eu vejo o Espírito Santo querendo te abraçar, ministrando amor no seu coração. Você é amada do Pai. O Pai te ama. E o Espírito Santo está te convidando para algo mais profundo com Ele. Aquilo que Deus tem com você é muito mais profundo do que você possa imaginar. Tem um abraço aqui de Deus. Aleluia. Abraça, Espírito Santo, em nome de Jesus. Cura aqui nessa live, em nome de Jesus. Cura as emoções, em nome de Jesus. Se os teus filhos não tiverem paz, eles não conseguem acessar a tua presença. Se os teus filhos estiverem com a mente perturbada, eles não conseguem acessar a tua presença. Então traga equilíbrio emocional sobre a vida dos teus filhos em nome de Jesus. Traga equilíbrio nas emoções em nome de Jesus e permita com que esse coração te acesse em nome de Jesus. Eu vou fazer um desafio com você. Coloque um louvor de adoração na sua casa. Antes de você dormir, quando você estiver tranquilo, coloque um louvor de adoração dentro da sua casa. E fique o máximo de tempo que você conseguir parado, em silêncio. Acima de 5 minutos. Fica ali, só respirando. Respire, prenda a respiração e depois solta. Você vai sentir a paz de Deus vindo sobre você. E eu ministro no nome de Jesus que você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. E amanhã aqui na nossa live você vai contar a experiência que você teve com o Espírito Santo, porque amanhã nós vamos continuar falando sobre Ele. Nós vamos continuar aprendendo sobre Ele. Nós vamos continuar convidando Ele para andar conosco e aceitando o convite que Ele nos faz para andar com Ele. Amém? Tá difícil acabar a live hoje, irmãos, porque eu amo tanto falar do Espírito Santo. Eu amo tanto estar na presença dele. É o meu melhor amigo. Eu amo estar junto com os meus amigos, eu amo viajar, eu amo. Mas quando eu chego aqui na minha casa, no meu cantinho, só eu e o Senhor, como é bom.
Como é bom. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Em nome de Jesus. Eu ministro sinais nas tuas mãos em nome de Jesus. Eu ministro o vento em nome de Jesus. Eu ministro agora sobre a tua casa o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Vem, Espírito Santo. O Senhor quer se revelar a nós. O Senhor não quer esperar o amanhã. O Senhor quer se revelar hoje. Enche essa vida da tua presença. Arde nesse coração o desejo de estar contigo e em ti. Em nome de Jesus. Manifesta os seus sinais em nome de Jesus. Depois você pega aí a lanterna, põe aí na sua mão e você vai ver. Em nome de Jesus eu ministro sinais de Deus nas tuas mãos. As minhas mãos estão todas... Eu não preciso nem de luz aqui, nem da lanterna para poder ver. Tem muito brilho aqui. Tem muito brilho. Sandra Helena já falou aí, tem nas mãos dela também, minha irmã também. É muito sinal da parte de Deus. Eu estou sentindo uma brisa tão suave aqui. Irmãos, a sensação que eu estou tendo aqui, eu vou ser sincero aqui com você. A sensação é de embriaguez. A sensação que eu tenho é de embriaguez. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Meu Deus, meu Deus. Como é forte essa presença. Como é forte essa presença. Aleluia. Uau, eu estou sentindo tanta paz. Meu corpo parece que está relaxando. Glória a Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Manifesta mais, aumenta mais. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa ele te convidar para mergulhar nos rios dele. Sinta a paz no teu ser. Sinta agora, seja cheio de paz. Em nome de Jesus. Seja cheio dessa paz. Deixa o Espírito Santo te tocar. Em nome de Jesus. Deixa ele abrir o teu entendimento. Deixa ele colocar a sabedoria do céu sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mergulhe nele para a glória de Deus. Seja cheio dele em nome de Jesus. Aleluia. Você precisa de Deus. A sua alma precisa dele. Você precisa do Espírito Santo. Convide ele. Espírito Santo, és bem-vindo. Vem aqui, Espírito Santo. Eu preciso de ti. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, sejam abençoados em nome de Jesus. Sou muito grato pela sua vida. Muito obrigado você que ficou até aqui. Amanhã nós temos mais live para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Às 19 horas aqui na França e às 15 horas aí no Brasil. Aí em Manaus é 1 hora a menos, né? Então às 14 horas aí em Manaus. Para a Dona Sandra. Dona Sandra é de Manaus. Deus abençoe a sua vida, irmãos, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui de novo para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.